Então, para começar esse nosso mergulho profundo de hoje nas engrenagens do direito tributário, eu queria propor um cenário mental aqui. Opa, tô pronta, manda a situação. Imagina que alguém vai lá, estaciona o carro numa vaga proibida na rua e, inevitavelmente, toma uma multa de, sei lá, R$ 2.000. Nossa, doeu no bolso só de pensar. Dói muito, né? Aí no mesmo dia, essa mesma pessoa abre o aplicativo do banco e paga R$ 2.000 de IPVA referente a esse mesmo carro. Uhum. 2.000 a menos na conta de qualquer jeito. Exato. O valor que saiu da conta é rigorosamente o mesmo. E, o dinheiro vai parar nos cofres do mesmo estado. Mas, juridicamente falando, esses dois pagamentos são criaturas completamente diferentes, sabe? Sim, são mundos opostos, na verdade. Pois é. E entender o porquê de a multa não tem nada a ver com o imposto é meio que o primeiro passo para decifrar esse jogo entre o nosso dinheiro e o governo. E hoje a gente tem um material incrível para guiar a gente. Anotações, resumos do Código Tributário Nacional, a Constituição de 88. A nossa missão é pegar tudo isso e desempacotar, deixar simples para quem precisa entender as regras do jogo. E é super importante fazer isso, porque, bom, essa diferença que você citou é o coração de tudo. Quando a gente olha para a relação do cidadão com o Estado, parece só um labirinto caótico de boletos, né? Cheio de sigla, imposto para todo lado. Nossa, com certeza. A sensação é que estão cobrando tudo o tempo todo. Mas tem um design muito intencional aí. O Estado precisa de recursos para existir, tipo para financiar o hospital, escola, as ruas, a própria estrutura que garante a vida em sociedade. Só que ele não pode simplesmente olhar para o patrimônio de alguém e decidir pegar uma parte do nada de forma arbitrária. Seria um caos, né? Um assalto oficializado. Pois é. E é exatamente aí que entra o direito tributário. Ele é como se fosse um manual de regras que coreografa essa relação, entende? Ele diz até onde o braço do Estado alcança e quais são os escudos que protegem quem está do outro lado pagando a conta. Então, voltando para a nossa multa e para o nosso IPVA. Para entender esse manual, a gente precisa definir o que é o tributo. O Código Tributário Nacional, que é lá de 1966, mas ainda está valendo firme e forte, traz uma definição muito cirúrgica no artigo 3º. O famoso artigo 3º, base de qualquer prova ou estudo na área. Ele mesmo. O texto começa dizendo que tributo é uma, abre aspas, prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, a gente está falando estritamente de dinheiro. Sim, dinheiro vivo. Se alguém não tem grana para pagar um imposto de renda, não pode chegar na Receita Federal e falar: eu trouxe aqui 100 galinhas para pagar minha dívida. Com certeza não. Ou oferecer para capinar um terreno público no fim de semana, né? Exato. A regra é a liquidez. O governo precisa de moeda circulante, não de bens que teriam uma avaliação super subjetiva. E vale pontuar que existe uma única exceção admitida no sistema para essa regra do dinheiro vivo, que é a dação em pagamento de bens imóveis. Ah, interessante. Como assim? É tipo, se alguém tem uma dívida tributária gigantesca, a lei permite que essa pessoa entregue um terreno ou um prédio para quitar o débito, porque afinal o imóvel tem um valor de mercado auditável, ele é registrável. Mas, voltando para a definição que você leu, a palavra-chave ali é compulsória. Compulsória. Significa que não é opcional, né? De jeito nenhum. Pagar tributo não é filantropia. Não depende de você, ou melhor, do cidadão, concordar com a política do governo ou achar que o serviço público está ótimo. Aconteceu o fato previsto na lei, a obrigação nasce de forma automática e forçada. E a definição do artigo continua e mata aquela charada inicial da multa. O texto diz que o tributo não constitui sanção de ato ilícito. Aí está a diferença fundamental. Pois é. A multa de trânsito é um castigo. O Estado está dizendo, olha, você fez uma besteira, parou em local proibido, e aqui está a sua punição. Já o IPVA é só o custo legal de ter um carro. Tributo não é castigo. Mas aí me vem uma dúvida que é um pouco mais nebulosa. Pode falar. Digamos que a fortuna de alguém venha de uma atividade totalmente criminosa. Sei lá, um esquema de corrupção bizarra ou contrabando. Se o tributo não pune ilícito, quer dizer que o Estado fecha os olhos para esse dinheiro sujo e não cobra imposto? Ah, essa é uma das engrenagens que eu acho mais fascinantes no direito tributário. Tem um princípio que vem do latim chamado pecunia non olet. Pecunia non olet.
Que significa o quê? Significa literalmente que o dinheiro não tem cheiro. A lógica é a seguinte: o crime em si jamais vai ser a razão para criar um tributo. O governo nunca vai criar a taxa sobre roubo de cargas ou o imposto sobre corrupção. Claro, seria um absurdo legalizar o crime cobrando imposto em cima dele. Exato. No entanto, o resultado financeiro desse crime, a riqueza material que ele gera, essa sim entra no radar do leão. Se uma pessoa enriquece ilicitamente e compra uma mansão na praia, ela vai pagar IPTU sobre essa mansão. Vai pagar imposto de renda sobre o acréscimo de patrimônio. Caramba. Então a origem criminosa do dinheiro não serve de passe livre? Nem um pouco. Na verdade, pensa pelo lado da lógica econômica. Se o Estado não cobrasse imposto do ganho ilícito, ele estaria dando uma vantagem competitiva gigantesca para o criminoso em relação à pessoa honesta que trabalha e paga imposto todo mês. Faz total sentido. Ele tributa a riqueza que está visível, independentemente do esgoto de onde ela saiu. E para fechar essa definição do código, o texto fala que o tributo tem que ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Plenamente vinculada, isso é super importante de destacar. Pois é, eu achei curioso porque isso tira qualquer fator emocional ou humano da cobrança, né? O fiscal não é um juiz que pode olhar a situação e pesar atenuantes. A margem de escolha do auditor fiscal é literalmente zero, é nula. Ele não pode chegar na lojinha de um bairro, ver que o comerciante está passando por uma dificuldade financeira enorme, sentir pena e falar, dessa vez eu vou cancelar a sua autuação. Ele não tem esse poder. Não tem. Da mesma forma, ele não pode olhar para um empresário super arrogante e decidir dobrar o valor do imposto só para dar uma lição no cara. Atividade vinculada significa que o servidor público é quase um algoritmo ali. A lei diz que em X situação tem que cobrar Y, ele cobra Y. Se ele não cobrar, quem comete um crime ou uma falta grave é ele. Tá, entendi a frieza do processo. Mas me diz uma coisa, se no fim do dia o dinheiro vai todo para o mesmo cofre, para o bolso do governo, por que a gente tem tantos nomes diferentes? IPTU, taxa de lixo, imposto de renda, IPVA. Qual é a utilidade prática de separar tudo isso no nosso zoológico tributário? É uma ótima pergunta. A diferença real está na justificativa da cobrança e para onde esse dinheiro deveria ir. O Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, reconhece 5 espécies tributárias no Brasil. E a principal delas, que a gente mais escuta falar, são os impostos. Os impostos clássicos, tipo o imposto de renda. Isso. O imposto é o que a gente chama de tributo não vinculado. O que isso quer dizer? Quando alguém paga o imposto de renda, o Estado não promete dar nada em troca especificamente para essa pessoa que pagou. Não tem uma contraprestação, né? Nenhuma. Esse dinheiro vai para um bolo geral. Vai pagar o salário do professor da rede pública, o asfalto da rodovia, a conta de luz do ministério. Agora, a segunda espécie são as taxas. Essas sim são vinculadas. As taxas são tipo um serviço específico, né? Exatamente. Paga-se uma taxa quando o Estado presta um serviço divisível e específico para alguém, tipo emitir um passaporte. Ou quando ele exerce o poder de polícia, tipo a vigilância sanitária que vai fiscalizar a cozinha de um restaurante. E a terceira espécie que a gente viu no material é a contribuição de melhoria. Eu acho a lógica dela muito justa, na verdade. Ela é bem direta, né? Muito direta. Tipo, se a prefeitura vai lá, asfalta sua rua de terra, coloca iluminação de LED e constrói uma praça linda na esquina, o valor da sua casa dispara no mercado. Dispara mesmo. Então, como o Estado gerou riqueza privada, usando o dinheiro público de todo mundo, ele vai lá e cobra essa contribuição para recuperar o custo da obra, baseado no tanto que o imóvel valorizou. É justo, mas aí vem a quarta espécie que, sendo bem sincero, me assusta um pouco. Os empréstimos compulsórios. Ah, os empréstimos compulsórios. O governo pode simplesmente obrigar a gente a emprestar dinheiro para ele? Pode, mas calma. É uma medida de desespero absoluto. É a única das 5 espécies que tem a característica da restituibilidade. Ou seja, o dinheiro tem que voltar para o bolso da pessoa depois de um tempo. Mas a União só pode acionar esse botão do pânico em situações catastróficas. Tipo o quê? Uma pandemia zumbi? Quase isso.
A Constituição fala em despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa iminente ou no caso de uma calamidade pública de proporções gigantescas que ameace o país. Não é algo para o dia a dia. Ufa, ainda bem. E para fechar o top 5, a gente tem as contribuições especiais, né? Isso. Que são criadas já com um carimbo na testa. O dinheiro arrecadado com elas já tem destino certo na lei, geralmente para atuar num setor econômico específico ou no campo social, como as contribuições previdenciárias. Legal. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse nosso estudo de hoje? É que o propósito de cobrar tributo vai muito além de só encher o caixa, Totalmente. A gente sempre pensa na função puramente fiscal. que é essa função básica de arrecadar dinheiro para pagar as contas. Mas o material fala de uma função extrafiscal. E aí a coisa muda de figura completamente. O tributo deixa de ser só arrecadação e vira tipo um controle remoto da economia. O governo usando o nosso bolso para induzir o comportamento da sociedade. E o exemplo do IPTU me deixou de queixo caído. O IPTU extrafiscal é uma das ferramentas mais poderosas de urbanismo que um prefeito tem na mão. Imagina o seguinte, tem um cara que é dono de um terreno gigante, um quarteirão inteiro, bem no centro da cidade. No coração da cidade. Isso. Tem asfalto na porta, hospital perto, metrô, rede de esgoto. Só que ele deixa o terreno vazio, só crescendo mato. E por quê? Porque ele está especulando. Ele sabe que a prefeitura está investindo em volta e ele quer vender o terreno muito mais caro no futuro, sem fazer nenhum esforço. Ele está surfando na onda do dinheiro público no fim das contas. Exato. O município, percebendo isso, pode aplicar o chamado IPTU progressivo no tempo. A alíquota do imposto vai dobrando ano após ano. E repara bem, o objetivo do prefeito aqui não é arrecadar mais dinheiro para o cofre. O objetivo é tornar manter aquele buraco no centro tão caro, tão insuportável financeiramente, que o dono seja forçado a construir alguma coisa ali ou então vender para quem queira construir. Mas, peraí, a gente tem que ser advogado do diabo aqui. Isso não acende um sinal de alerta vermelho? Tipo, o terreno é privado, o cara comprou com o dinheiro dele. O prefeito pode simplesmente usar o imposto como uma arma para forçar o cara a fazer uma obra que ele não quer? Isso não fere o direito de propriedade? Essa é a grande tensão do direito público, né? A nossa Constituição de 88 garante o direito à propriedade privada. É inegável. Mas, no mesmo texto, ela diz que essa propriedade tem que atender uma função social. Ah, entendi. O bem coletivo pesando na balança. Exato. Deixar um terreno gigante abandonado no centro encarece a cidade, expulsa a população mais pobre para a periferia, desperdiça toda aquela infraestrutura que a gente pagou para instalar. Então a extrafiscalidade tenta corrigir isso. E não é só imóvel urbano não, viu? Tem produtos também, né? O tal do IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo pode zerar a alíquota de imposto no feijão e no arroz da cesta básica para garantir que a população se alimente, mas jogar uma alíquota lá no teto para cigarro e bebida alcoólica. Encarecendo o vício de propósito. Isso. É o Estado induzindo um comportamento por questões de saúde pública. Muito engenhoso. E ainda tem a função parafiscal, que é quando o dinheiro sequer vai para a conta do Estado, né? Vai sustentar entidades que têm interesse público, tipo a OAB, os conselhos de classe, o Sistema S, como SESC e SENAI. É um ecossistema complexo. Bem complexo. E essa complexidade exige uma organização muito rígida de competências. Quem tem a chave do cofre para cobrar o quê? Porque, convenhamos, se não tivesse regra, ia ser uma guerra civil entre presidente, governador e prefeito querendo tributar tudo. Ia ser o caos absoluto. Mas a Constituição dividiu as fatias desse bolo de um jeito até bem lógico. A União, que é o governo federal, cuida de tudo que impacta a macroeconomia e as fronteiras do país. É por isso que o imposto de importação e exportação é com eles. O IPI da indústria e o IOF, que incide nas operações financeiras. O presidente e a equipe econômica precisam dessas alavancas para pilotar o país. Tá, e os estados? Qual é a fatia dos governadores? Os estados cuidam da circulação de riquezas dentro da região deles. Então, eles têm o peso pesado da arrecadação, que é o ICMS, cobrado sobre mercadorias, e eles também cobram o IPVA dos veículos e o ITCMD. O ITCMD é aquele de herança e doação, né? Isso mesmo. Quando a riqueza muda de mãos por sucessão ou doação, o estado tributa.
E sobra para o prefeito tributar o que acontece no quarteirão da pessoa, na vida local? Literalmente. O município fica com o IPTU do solo urbano, o ITBI, que é a compra e venda de imóveis na cidade, e o ISS, que é o imposto sobre qualquer serviço. Do encanador ao dentista, passando pela escola particular, é tudo ISS municipal. Perfeito. Agora, a gente já viu que o governo pode usar os impostos até para moldar comportamento. Mas me bate um medo. O que impede qualquer um desses entes, seja a União, Estado ou município, de criar um imposto sobre o ar que a gente respira e arruinar a vida das pessoas do dia para a noite? É justamente para impedir essa tirania que o sistema tem limitações pesadíssimas. São os princípios constitucionais tributários, verdadeiros escudos de proteção. O primeiro de todos, e o mais forte, é o princípio da legalidade. Nenhum imposto sem lei? Exato. O governante não pode acordar de mau humor, ver que o caixa está vazio e assinar um decreto criando um imposto da própria cabeça. Tem que passar pelo poder legislativo. Os deputados, senadores ou vereadores têm que debater e aprovar uma lei. E além dessa trava da lei, tem a trava do tempo, que eu acho fantástica. O princípio da irretroatividade. O governo não pode aprovar hoje uma lei tributando o uso de internet, por exemplo, e mandar conta de todos os gigas que a gente gastou no ano passado. Só vale daqui para frente. Com certeza. Isso dá segurança jurídica para a sociedade. Mas de todos os escudos, o meu favorito é o princípio da anterioridade. Trazendo para o dia a dia, é como se fosse o aluguel de uma casa. A analogia do aluguel é ótima para isso. Né? O dono do imóvel não pode bater na sua porta hoje, no dia 10, e sorrir dizendo, olha, no dia 15 o aluguel vai custar o dobro. Isso destrói o planejamento familiar de qualquer um. Tem que ter aviso prévio para a pessoa se organizar ou até decidir se mudar dali. E no direito tributário, a lógica é rigorosamente a mesma. Para não ter tributação surpresa, a gente tem duas regras de anterioridade. A anterioridade anual diz que, se o imposto for criado ou aumentado hoje, ele só pode ser cobrado no dia 1º de janeiro do ano que vem. Ou seja, na virada do exercício financeiro. Isso. E para evitar que um prefeito mal intencionado aumente o IPTU no dia 31 de dezembro para já cobrar no dia seguinte, a gente tem também a anterioridade nonagesimal. O governo é obrigado a esperar uma quarentena de 90 dias após a lei ser publicada para começar a cobrar. Só que aí a gente tromba com a realidade, né? No material fala que existem impostos que são os diferentões, que não respeitam nem a virada do ano, nem os 90 dias, e às vezes, nem a regra da lei. As exceções famosas das provas. Sim, o imposto de importação, de exportação e o IOF simplesmente burlam esse aviso prévio. O executivo pode alterar a alíquota deles por decreto, sem passar pelo Congresso. Por que dar esse superpoder para o governo e enfraquecer o escudo do cidadão? Se a gente conectar os pontos, a gente volta para a função extrafiscal que conversamos antes. Esses impostos não estão lá primariamente para arrecadar dinheiro para o caixa. Eles são os freios de emergência do Brasil. Freio de emergência? É. Imagina que dá um choque no mercado internacional e começa uma fuga massiva de dólares do país. O dólar dispara de um dia para o outro, ameaçando gerar uma inflação que destrói o poder de compra da população. O ministro da Fazenda precisa agir em horas. Ele não tem meses para esperar. Mesma hora, para encarecer essa saída de dinheiro e estancar a crise. Se ele precisasse mandar um projeto de lei para o Congresso, esperar a votação e depois esperar 90 dias para o imposto valer, a economia já tinha derretido. A agilidade aqui defende o país. É a lógica de não amarrar as mãos do piloto quando o avião entra em queda livre. Faz sentido. E tem outras nuances de prazo que são pura decoreba, mas fundamentais. O IPI da indústria espera os 90 dias, mas não liga para a virada do ano. Já o imposto de renda é o exato oposto. Ele respeita a virada do ano, mas ignora os 90 dias de carência. Exatamente, é o cruzamento dessas regras. Quem define o que é confisco? A linha do confisco é sutil e acaba sendo muito definida pela interpretação dos tribunais, especialmente do STF. O entendimento é que você não olha para um boleto isolado, mas para a carga tributária geral. O Estado não pode usar os impostos para aniquilar o patrimônio de alguém.
E o mais interessante é que a proibição de confisco serve para multa também. Não pode cobrar multa infinita. De jeito nenhum. O fisco não pode dar uma multa de 30 vezes o valor do imposto devido, porque isso destruiria qualquer empresa. A punição não pode ter efeito de apagar a pessoa jurídica do mapa. Entendido o ecossistema de proteção, a gente chega na mecânica da coisa. Como a teoria vira um código de barras ali no aplicativo do celular. Como a cobrança nasce no mundo real. Todo o tributo começa com o que vocês chamam de fato gerador, né? Isso mesmo. O fato gerador é o gatilho da arma. A lei descreve uma hipótese no papel, tipo, quem for proprietário de veículo pagará imposto. Isso é a hipótese. Quando alguém vai na concessionária, compra o carro e bota no nome, o gatilho é puxado. O fato gerador aconteceu na vida real. E naquele exato milissegundo nasce a obrigação tributária. Sem nem precisar que o Estado saiba. A obrigação já existe. E essa obrigação aponta o dedo para quem vai abrir a carteira, o chamado sujeito passivo. Só que o material faz uma divisão crucial entre contribuinte e responsável. O contribuinte é o fácil, é o protagonista. O cara que fez o serviço, que comprou a casa, que importou a máquina, ele está na linha de frente do gatilho. Mas o responsável, aí é onde moram os pesadelos jurídicos. Nossa, com certeza. O responsável é um terceiro que a lei puxa para a roda para garantir que o governo receba o dinheiro, mesmo que ele não tenha participado diretamente daquele fato original. É o cara que herda a bomba, na prática. Perfeito. O caso clássico é no mercado imobiliário. Alguém junta dinheiro a vida inteira e compra uma casa usada linda. Fecha negócio, faz escritura, tudo certo. 2 anos depois, a prefeitura bate na porta cobrando 5 anos de IPTU atrasado do dono antigo. Um pesadelo. E por que isso acontece? Porque a lei fala que a dívida tributária do imóvel acompanha o próprio imóvel. Se a pessoa que comprou não exigiu as certidões negativas de débito na hora da transação, ela vira responsável tributária pela dívida. O Estado quer o dele e vai cobrar de quem está com a casa agora. E aí a ponte final entre esse fato gerador e o dinheiro saindo do bolso desse sujeito é o que se chama de lançamento. É a hora de botar no papel a dívida, formalizar o negócio, constituir o crédito. Tem 2 modalidades que eu acho que ilustram super bem a relação do cidadão com o Estado hoje em dia. O lançamento de ofício e o lançamento por homologação. Adoro quando a gente chega nessa parte. É que, tipo, o lançamento de ofício é como ir num restaurante chique. O Estado é o garçom, você senta, come, e no final o garçom traz a conta, impressa ali, com tudo calculado, os serviços, 10%, prontinha na mesa. Você só confere e paga. É o IPTU. A prefeitura já tem o tamanho do seu terreno, sabe quanto vale, calcula e só manda o carnê. Você não calculou nada. Nessa modalidade a autoridade administrativa tem o controle dos dados e faz todo o trabalho pesado. Já a homologação inverte esse jogo de uma forma absurda. E é a modalidade que mais movimenta dinheiro no Brasil hoje. Seguindo na nossa analogia do restaurante, a homologação é o bife por quilo. Aquele bem raiz. A pessoa pega o prato, se serve, vai na balança, pesa a própria comida, aperta os botões, emite o papelzinho e vai no caixa pagar. O Estado é o gerente que fica sentado lá longe, só olhando de rabo de olho para ver se ninguém escondeu um pedaço de carne debaixo da alface. A responsabilidade passa 100% para quem está pagando. Tudo. A pessoa calcula, declara e já antecipa o pagamento. O imposto de importação ou o ICMS geralmente funcionam assim. Exato. E aí o nome homologação vem do ato do Estado de confirmar que aquele cálculo que você fez na balança está correto. Mas, convenhamos, a Receita não tem auditor suficiente para checar cada declaração do país na lupa. Então, existe um mecanismo de segurança jurídica. O fisco tem 5 anos para analisar a sua declaração. E se ele simplesmente não disser nada nesses 5 anos? Se eu cometi um erro pequeno, sem maldade, e o governo não viu? Se passar o prazo de 5 anos num silêncio absoluto do fisco, ocorre a chamada homologação tácita. O sistema entende que está tudo validado, a conta fecha e o crédito tributário é extinto de vez. Ufa, dá uma paz de espírito. Zerou o jogo. A menos, claro, que fique provado que houve fraude ou intenção criminosa, dolo, né?
Aí as regras do jogo e os prazos mudam de figura completamente. Bom, a gente montou esse quebra-cabeça do começo ao fim. E fica claro que não tem nada aleatório. Tudo tem um porquê. Desde a definição de que tributo é dinheiro e não pune ilícito, passando pelas espécies diferentes, até a ideia de usar os impostos para controlar comportamentos por meio da função extrafiscal. E a gente passou pelas travas de segurança também, né? Legalidade, anterioridade, que garantem que ninguém vai ser pego de surpresa ou sofrer um confisco. Exatamente, a grande sacada dessa engenharia toda é perceber o equilíbrio de forças. O Estado tem muito poder. Ele tem o monopólio de cobrar recursos. Mas, ao mesmo tempo, ele está amarrado por essa teia de limites constitucionais, para garantir que ele sobreviva sim, mas sem esmagar quem paga a conta no final do mês. É uma inteligência muito refinada do direito público. Mas para fechar o nosso papo de hoje, eu queria deixar uma provocação para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão baseada justamente nessa função extrafiscal que a gente analisou. O Estado pode encarecer impostos para desincentivar o que ele julga ruim, tipo cigarro ou lotes abandonados. Isso é um fato. Mas a sociedade muda muito rápido. Hoje se discute colocar impostos extras pesadíssimos sobre comida ultraprocessada ou até mesmo em empresas de inteligência artificial que vão substituir o trabalho humano. A pergunta que fica para o pessoal pensar é: até que ponto é legítimo o governo usar a tributação para ditar o que é moralmente certo ou errado para a sociedade? É uma reflexão e tanto. Né? Em que momento essa engenharia de comportamento deixa de ser uma política pública de proteção para virar uma forma refinada, disfarçada, de sufocar a nossa liberdade individual? Fica a reflexão para a próxima vez que a gente for olhar